Agora estamos aqui em La Esperanza, paradinha de 20 minutos, depois de 2 horas de viagem, tem mais 2 pela frente. E lá no fundo tá rolando aí o joguinho do Brasil, hein? Brasil e Croácia, tá 0-0 ainda. Daqui a pouco tem que entrar no ônibus de novo e a gente não só vai saber o resultado na hora que chegar lá no destino, mas vamos torcendo aí. E aí pessoal, estamos aqui agora em El Calafate, logo após aí a Argentina ter vencido a Holanda nos pênaltis. Vencida. Foi foda ali ver, assistir o jogo no bar, a emoção dos caras é sensacional. Agora a gente tá indo resolver nossos problemas aí, né? Vamos lá resolver a questão do carro. E se a gente não conseguir pegar um carro na nossa locadora, a gente vai pegar em outra. Estamos aqui como plano B já. A galera tá comemorando aqui. Muita festa aí, hein? Vixe, galera aqui curte o futebol mesmo. E aí pessoal, beleza? Vou gravar um vídeo aqui explicando o que aconteceu aí nesses 2 últimos dias, na sua totalidade, sem muitos resumos, história completa, pra vocês entenderem aí o que a gente passou, tá? Ontem a gente estava voltando do Chile, tinha acabado de cruzar a fronteira e em um determinado momento ali na rodovia, eu comecei a sentir cheiro de fumaça ali, estava entrando dentro do carro, inclusive a fumaça. Nesse mesmo instante eu parei o carro imediatamente e ali, a hora que eu olhei por baixo do carro, eu vi que estava então vazando óleo. O cheiro era porque o óleo estava batendo no escapamento ali, na parte de baixo, e aí estava dando uma queimada no óleo. E o óleo estava vazando ali bem próximo do cárter, né? E aí imediatamente eu parei, né? E falei, cara, não dá nem pra gente dar partida no carro e continuar a viagem, a gente tem que ficar aqui agora e esperar algum tipo de socorro. E aí nesse momento a gente falou, bom, então a gente estava a 50 km aproximadamente de Rio Galegos, que era nosso próximo destino, a gente ia dormir e tal. E aí a gente conseguiu uma carona para Rio Galegos, ali entre nós escolhemos eu ir para carona, Yuri e Valdir ficar no carro. Então fui aí era uma mulher, uma cuidadora de uma idosa ali que estava próximo de onde a gente estava. E eu fui com eles até a cidade. Antes de chegar na cidade um pouco, tinha um posto policial. Eu parei nesse posto policial ali. Eu tinha levado o número do seguro, o número de telefone do seguro da locadora. E aí eu perguntei se tinha Wi-Fi inclusive. Ali o guarda inclusive que parou a gente na rodovia. E eu falei, tem Wi-Fi aí? Tem como eu me comunicar? Ele falou, não, tem. Eu falei, não, então eu vou descer aqui. Então eu desci ali e comecei o trâmite com a seguradora do carro para a gente ver como é que faria. E a seguradora pediu um endereço, então ela pediu um endereço para onde que era para levar o veículo. E aí eu fui e liguei para a locadora para a gente ver qual que era o endereço que era para levar o veículo. E aí nesse momento, estava no Viva Voz inclusive era o policial que estava falando, né? Que estava com um pouco de dificuldade ali de comunicar no espanhol. E aí o policial falou, ó, aconteceu isso, tal. Aí a locadora falou, não, passa o telefone para ele. E aí assim que eu peguei o telefone, tava no Viva Voz, o cara falou então que eu que deveria arrumar um guincho e levar o carro até o Calafate, que fica mais ou menos aí uns 300, 400 quilômetros de onde eu tava. E lá ia ser feita uma análise para ver se o problema que ocorreu no carro era de responsabilidade minha ou se iria acionar o seguro. E aí eu falei, cara, tá estranho, porque
deu um problema mecânico no carro, como que eu vou conseguir um guincho e tal? O cara falou, é a única opção e tal. O guarda também achou estranho ali, mas desliguei o telefone e o guarda falou, ó, cara, né, um guincho aí pra fazer esse trâmite aí vai ser uns 30 mil pesos, tá? Que era aproximadamente R$ 1.000 para levar para Rio Galegos, na verdade, que era 50 quilômetros. Eu precisava levar o carro para um lugar que era 400 quilômetros. E aí, nesse momento, o guarda falou, cara, liga pra locadora, liga novamente pra locadora e o cara tem que passar o endereço. E aí passaram o endereço lá de Rio Galegos, que era para levar o carro para esse local. A gente ligou na locadora novamente e aí a locadora para a seguradora passamos esse endereço, a seguradora falou, beleza, daqui 45 minutos a gente vai estar disponibilizando um guincho para ir lá buscar. E aí eu falei, cara, então eu vou voltar para meus amigos, né? Já tinha se passado isso aí, nesse trâmite todo aí, quase 2 horas. Vou voltar lá para os meus amigos para informar eles, né? Para eles ficar tranquilo. Consegui uma carona de volta, inclusive foi o próprio policial ali que, o primeiro veículo que parou, que passou pela via, ele parou e falou, ó, pra onde você tá indo? Tava indo pro lugar que eu tava. Falou, ó, esse cara aqui, ele tá com problema no carro dele, se você quiser levar, dar uma carona pra ele. E aí então eu consegui essa carona. E fui. Chegando lá, os meninos até já estavam pensando o que eles iam fazer, né? Já tinha passado um tempo ali, se eles iam abandonar o carro e ir até a cidade, atrás de mim e tal. Mas deu tudo certo, nos encontramos ali. E aí a gente pôs um deadline, né? Falou, cara, em 2 horas, se não aparecer um guincho aí, a gente vai pra cidade. E aí, quase chegando em 2 horas, aí, tinha passado 1h40, chega o carro da polícia, então, que tinham me atendido, o mesmo policial que tinha me atendido, falou, cara, a seguradora me ligou e falou que só vai vir buscar o carro amanhã de manhã. Então, eu vim aqui te buscar, pega todas as coisas no carro e vão pra cidade, porque vocês não podem passar a noite aqui, né? E aí a gente, então, pois, pegou tudo que estava no carro, deixou o carro ali num local um pouco mais seguro, teve que até dar uma empurradinha nele. E aí a gente foi para Rio Galegos. Chegando em Rio Galegos, então, é aquela história do post de ontem. Custamos encontrar um hotel. A maioria já não tinha vagas. Aí encontramos um depois de muito tempo. Conseguimos comer e fomos dormir. No dia seguinte, então, como mostra no começo do vídeo, né? A gente pegou um ônibus para El Calafate, 4 horas de viagem. E chegando em El Calafate estava tendo o jogo da Argentina, então estava tudo fechado. A própria locadora falou que ia estar fechado, só ia abrir após o jogo. Assim que o jogo terminou, então a gente foi para a locadora. E aí começa a história, né? Chegando lá, o responsável da locadora falou, cara, é uma locadora pequena, tá? Da cidade, não é essas locadoras mundiais e tal. E aí o cara falou, ó, seguinte, o carro foi recolhido lá, o nosso mecânico, não sei, deve ser esse cara de Rio Galegos, avaliou aí que o carro fundiu o motor. E por conta disso, a gente cobra a franquia de dano maior. A franquia de dano maior era de 640 mil pesos, o que dá aproximadamente aí 20 mil reais. E aí eu falei, cara, assim, eu acho que não fundiu o motor, porque assim que deu o problema eu parei, o motor não apresentou nenhum barulho e a fumaça que a gente sentiu era da queima do óleo ali no escapamento, não era fumaça do escapamento. E aí o cara, não, meu mecânico falou isso, e é isso, como é que você quer pagar? Eu falei, assim, primeiro, não fundiu o motor, e mesmo que tivesse fundido o motor, um dano maior ou perda total, que é quase a mesma coisa, pelo menos no Brasil, é considerado quando o conserto fica 80% ou acima do valor do carro. E, obviamente, um motor não vai ser 80% do valor do carro. E o cara falou que aqui a legislação é diferente, tal. Consegui uma internet ali, vi que era mais ou menos a mesma coisa. Aqui, se eu não me engano, é 75% do valor do carro para ser considerado um dano maior. E ficamos ali, eu fiquei tentando argumentar, mas o cara muito ríspido assim, falou, cara, como que você vai pagar isso? O meu mecânico que falou, é assim que é, como é que você quer pagar? E aí eu conversando com os caras, falei, ó, galera, o cara que eu tá cobrando 20 mil conto aí, não tem como a gente pagar isso agora e tal. E aí eu falei, cara, eu não concordo com isso. Aí o cara, não, então eu vou chamar a polícia. Eu falei, então pode chamar então.
E aí ele chamou a polícia chegou imediatamente ali, 2, 3 minutos já estavam lá. Isso eu estava tentando argumentar, olhando o contrato, mostrando, cara, não tem nenhum lugar que informa sobre o que é um dano maior. Então a gente tem que considerar o dano maior da legislação, que é essa questão dos 75% do valor do veículo. Mesmo se fundir o motor, não é. Se não fosse um dano maior, a franquia era de 100 mil pesos, que era aproximadamente aí 3 mil reais. Que aí sim é um valor justo. Na minha opinião, estaríamos pagando com certeza. Bom, os policiais chegaram. Nesse momento tinha outro cara ali, parecia ser sócio ou algum dos responsáveis também ali da locadora. E ele começou a gritar com a gente. Falou que na verdade ele deveria cobrar o carro inteiro, porque a gente abandonou o carro, né, num local ali ermo, que poderia ser roubado e tudo mais, e gritando com a gente, apontando o dedo. E aí o policial falou: Não, calma, vocês chamaram a gente aqui, então fica calmo. E o cara começou a discutir com o policial. Você sabe com quem que você está falando? E começou, e o policial ia ali, foi aumentando a tensão. E nesse momento a gente já estava mais de boa. E aí um dos caras teve que levar esse cara pra dentro, porque senão ele ia discutir, até talvez brigar com o policial ali. E aí eu falei, cara, eu vou explicar a minha versão aqui. Expliquei tudo pro policial, o que tinha acontecido. E aí o policial falou, ó, a gente aqui não tem muito o que fazer, o ideal é que a gente leve todo mundo ali pra delegacia, né? E aí a gente foi no próprio carro da polícia, inclusive, porque o cara da locadora estava muito preocupado com a gente ir embora, né, do país. Eu falei, a gente veio até aqui, né, então a gente quer resolver a situação. E aí ele até pediu para a polícia nos acompanhar. A gente não podia ir a pé, não era tão longe, dava para ir a pé. Mas então a gente foi no carro da polícia, tranquilamente ali. Chegando na delegacia, a gente tomou ali um chá de cadeira, né? O dono da locadora foi levado lá pra dentro e aí provavelmente ele apresentou toda a versão dele. E a gente ficou ali cerca de 1 hora aguardando. Assim que esse cara. E aí, em determinado momento, ele sai e sem falar nada. Ele sai e não falou nada pra ninguém e tal. E aí a gente ficou ali sem entender. E aí um dos guardas me chamou e falou: Cara, seu nome, passaporte, tem um endereço aí no Brasil. Passei tudo. O cara falou: Não, tá liberado. Aí eu falei: Mas como assim? Eu não vou falar a minha versão. O cara falou: Cara, foi feito um boletim de ocorrência, provavelmente pro cara acionar o seguro, e não tem o que fazer aí. Se ele quiser fazer alguma coisa contra você, ele vai ter que entrar na justiça. E acho que ele não vai fazer isso, então você tá liberado. E aí eu falei, mas é seguro aí a gente andar na rua? Porque o cara tava muito alterado mesmo, assim, né? O cara, não, é tranquilo, tranquilo. Saímos. Assim que a gente saiu, já tinha uma das pessoas da locadora do outro lado da rua sentada numa mesa, a gente percebeu ali, num bar, nos observando, né? E aí a gente andou um pouco para um lado, aí a gente foi para outro. No que a gente foi para outro lado, a gente percebeu que a gente estava sendo seguido. E aí a gente parou então no restaurante, essa pessoa passou direto, depois ele até ia voltar, a hora que a gente viu que ele estava voltando ele continuou, então a gente sentiu que a gente talvez estava correndo um certo risco ali, andando a pé pela cidade. Em um determinado momento também eu vi um cara me filmando ali com o celular. Então a gente preferiu ali pegar um táxi e pediu para esse táxi dar algumas voltas na cidade ali, até a gente perceber que realmente estava sendo seguido, e chegou num hotel. E aí a gente entrou para esse hotel e ali ficou até o dia seguinte, né? Saiu para comer ali, mas tudo de táxi, parando na frente do restaurante, entrando. E a gente ficou um pouco atento, né? O tempo todo, obviamente, ali. A gente estava numa cidade aqui da Argentina, onde essas pessoas poderiam ter contatos ali e tal. E foi isso. No dia seguinte, então, a gente conseguiu alugar um segundo carro, que aí inclusive vai estar agora no próximo relato. E aí a gente dá continuidade na história. Mas o que a gente pode tirar disso, né, de aprendizado? É uma locadora que a gente alugou por conta do preço, era bem mais barato que as outras. Porém, o carro estava já numa situação um pouco deteriorada. O vidro estava quebrado, o retrovisor estava quebrado, tinha algumas marcas pelo carro, o carro já estava muito rodado.
Então, assim, e aí depois a gente observou que no Google, nas avaliações do Google, muitas pessoas passaram o que a gente passou. Teve algum problema no carro, ao chegar lá, o cara então falou, cara, você tem que pagar tanto. Sem um laudo da seguradora, propriamente acionar a seguradora. Então é algo corriqueiro do qual a gente tem que ficar atento quando a gente for verificar essas empresas. E, e um outro ponto é que quando vocês sentirem que vocês estão sendo lesados, né, que vocês não concordam com a situação, não tenham medo de falar, não, pode chamar a polícia. Apesar de a gente ser turista, tá num país aí que não é o nosso, normalmente a gente, como turista, é tratado bem. Eu nunca, pelo menos, tive nenhum problema em nenhum país aí pelas autoridades. Sempre que precisei, fui tratado bem e tal. Então, não tenham medo que vocês vão ser deportados, que vai ficar preso no país, porque isso raramente acontece, a não ser que realmente vocês estejam errados, né? Que não era o nosso caso, a gente estava concordando em pagar o valor, só não estava concordando o valor que foi nos pedido. Então foi isso que a gente passou e até o próximo relato aí. Valeu!